Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos já então adiantar e abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Fica o reforço aí da escola dominical. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos hoje falar nos versículos de 3 a 8 do capítulo 12. E domingo que vem iniciaremos o primeiro capítulo do nosso estudo da escola dominical. Passamos aí 2 semanas num panorama, da carta de Paulo aos Romanos, e vamos efetivamente entrar na carta de forma granular, como o João ficou falando hoje de manhã, a partir do domingo que vem. Todos abriram Romanos 12, capítulo 12, versículos de 3 a 8. Diz o seguinte: Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou a quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz e permanece apesar dos séculos. Porque a Tua palavra é eterna, Deus, a Tua palavra é a verdade, não há nada que possa fazer ela se abalar em nenhum ponto, em nenhuma vírgula do que está escrito. Obrigado porque temos a verdade do Senhor em nossas mãos e podemos hoje, Senhor Deus, abrir, meditar, ouvir a Tua voz naquilo que o Senhor já disse através dos homens do passado que foram inspirados pelo Teu Espírito Santo. Que esse mesmo Espírito que inspirou essas palavras, Deus, ministre nos nossos corações, segundo a particularidade de cada irmão aqui essa noite. E aqueles que estão nos assistindo também, Senhor Deus. Que as necessidades do nosso coração, da nossa mente, possam ser esclarecidas, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, pela luz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Só o Senhor pode fazer isso. Não importa quem pregue, Senhor Deus, não importa a eloquência do pregador, é o Teu Espírito Santo que faz acontecer, e é Ele que nós clamamos essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pega uma aguinha para mim, por favor. João Profeta. Então, meus irmãos, como nós estamos vimos, nos últimos 2 domingos, no panorama da carta de Paulo aos Romanos, nós podemos dividir essa carta em 2 grandes blocos, Do 1 ao 11, o João hoje falou pela manhã que Paulo se esmera em apresentar a doutrina na sua teoria, naquilo que a doutrina é, os ensinamentos da doutrina. Fala sobre a depravação total do homem, fala sobre a necessidade da justificação, a justificação, a necessidade da santificação e a santificação. Ele vem trabalhando esses pontos centrais até o capítulo 11. No capítulo 12 em diante, até o final da carta, Paulo ele inicia as aplicações práticas da doutrina que foi ensinada nos 11 primeiros capítulos. E ele começa aqui no capítulo 12. E ele já vem trazendo, isso foi falado pela manhã, só estou recapitulando, a necessidade que temos ao entender a doutrina, aquilo que a doutrina quer dizer, a necessidade que temos de transformar a nossa mente. Não mais nos conformarmos e amoldarmos a nossa mente, os nossos corações, aquilo que o mundo impõe. Mas conhecemos o Evangelho, entendemos a doutrina, tem que haver transformação e mudança de mente, para entregarmos o nosso culto racional ao Senhor. E em seguida, ele vem trabalhando outros tipos de aplicações dessa doutrina. E muito me deixou, espantado, no sentido de surpreso,
que o segundo ponto, após a necessidade da transformação da mente, Paulo ele apresenta a necessidade do exercício dos dons na igreja, na comunidade cristã. E é sobre isso que eu queria falar hoje à noite. Trabalhar esses 6 versículos na perspectiva do exercício dos dons na comunidade cristã. Nós vamos falar isso um pouco na Semana Teológica. Nós vimos aqui no Cuidando de Cuidadores, né, a necessidade que tem de um líder ter pessoas suportando ele, dividindo a carga para não se esgotarem, né, ministerialmente, falando de líder cristãos. E é muito interessante esses temas, né, convergirem, porque a gente vai começar essa noite. Com certeza a Semana Teológica vão falar muito melhor do que eu, né? Uma aplicação bem melhor que a minha. Mas vamos caminhar, vamos começar por aqui. Eu comecei o meu esboço, a minha meditação, pensando num aspecto interessante. Nós podemos hoje, e temos feito ao longo das nossas pregações, representar a igreja, o que é a igreja, na figura de um supermercado, né? O João tem falado muito isso, eu repeti também algumas vezes essa figura, em que as pessoas vêm, consomem o que querem, quando não têm o que querem, vão embora e buscam em outro lugar, saem falando mal do supermercado que entrou, etc. Mas eu pensei em duas figuras que nós podemos representar a igreja. A primeira é um ônibus, um grande ônibus. E a segunda é uma orquestra sinfônica. Tá? Por que um ônibus? O que acontece no ônibus? Tem o motorista, tem os passageiros e o trocador, né? Geralmente em todos os ônibus. O motorista seria o pastor, estaria ali conduzindo essa grande igreja, esse grande ônibus. Os passageiros são os membros da igreja e o motorista é o diácono que conta os dízimos, que recebe os dízimos e as ofertas. O trocador, perdão, é o diácono que conta os dízimos e as ofertas. Só que nesse ônibus, e quando entramos num ônibus, nós não nos preocupamos se tem um buraco, né, na frente ali que o ônibus vai passar, se a curva está muito fechada, se a curva está muito aberta, se o ônibus parou no sinal vermelho ou avançou. Os passageiros não se preocupam com isso. Sobem, descem no ponto que querem e não se importam com os outros passageiros também. Correm para pregar o primeiro lugar e se entrar alguém com uma prioridade, às vezes fingem que estão dormindo e só se preocupam com eles mesmos. Cabe ao motorista, então, a responsabilidade de dirigir esse ônibus, de se preocupar com o caminho, de se preocupar com os outros passageiros, de se preocupar com aquilo que ele está fazendo, e só sobre ele a responsabilidade. Então, pensando nessa figura, e conhecendo um pouco da palavra de Deus, aquilo que nós temos também ouvido ao longo dos domingos, não é a melhor figura para nós representarmos a igreja. A gente, às vezes, se engana porque isso é o que o mundo quer apresentar para nós. E por isso a necessidade de transformarmos a nossa mente. Não pensamos mais como antes. Agora, conhecedores da doutrina, entendedores da doutrina, aceitando a doutrina de Deus, nós precisamos transformar a nossa mente. Porque o mundo fala, faça o que te faz bem. Faça aquilo que te faz feliz. Se não está te fazendo feliz, mete o pé, meu irmão. Vai embora, procura o que te faça feliz. Se o ônibus que você está pegou um caminho que você não gosta, dá o sinal e desce. Se o ônibus que você está, o ar-condicionado está muito frio, dá sinal e desce. Se o motorista ele não para fora do ponto para você descer, manda o motorista embora, sei lá, faz uma reclamação lá na central do 0800 do ônibus, etc. Então é isso que o mundo propõe para nós hoje em dia, em tudo. Se você pensar na faculdade, se você pensar nos produtos que você consome, se você pensar nos programas de televisão que tem aos montes, hoje a gente fica escolhendo. Um amigo que você não gosta muito começou a encher você nas redes sociais, exclui ele. Tem tanta gente aí. A gente precisa transformar nossa mente. O ônibus não é a melhor figura para a igreja. E eu pensei na orquestra sinfônica. Por quê? A orquestra, então, sinfônica é a igreja. O pastor é o maestro, um dos integrantes da orquestra sinfônica. E os membros são os músicos instrumentistas, certo? Cada um tem a sua função. Não sei quem já teve a oportunidade de ouvir ou de já participar de uma orquestra sinfônica. Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade por um tempo na minha vida. E é muito bonito. Eu não separei um vídeo, achei também que não cabia, para a gente ver uma cena de uma orquestra sinfônica tocando. Cada músico tem uma responsabilidade e uma finalidade para que a sinfonia saia com perfeição. Até mesmo se for no naipe de saxofones.
Os saxofones que compõem aquele naipe não tocam a mesma nota. Tem saxofone 1, saxofone 2, saxofone 3, saxofone alto, saxofone barítono, saxofone baixo, saxofone tenor, uma infinidade de saxofones no mesmo naipe de saxofones. Mas cada um tem a sua partitura e precisa seguir. O maestro, que é a figura do pastor aqui que eu estou representando, ele é responsável por conhecer as partituras de todos e conduzir toda a orquestra sinfônica no caminho para que aquela sinfonia saia da forma perfeita como o autor escreveu. Então, pensando nessa perspectiva, eu acredito que a figura da orquestra sinfônica seja uma figura mais apropriada para o que devemos entender como igreja. E na Bíblia nós vemos outras figuras. Aqui nesses versículos de Romanos 12, nós vimos Paulo assemelhando e figurando a igreja a um corpo, com muitos membros. Pedro, na sua primeira carta, ele assemelha a igreja, figura a igreja, como um edifício de pedras vivas. Jesus Cristo, nos evangelhos, ele mesmo lhe fala que os seus filhos, aqueles que aceitam, são ramos de uma videira verdadeira. E essas figuras, elas são didáticas e têm a intenção de nos ensinar de que todos nós pertencemos a uma única estrutura, apesar das diferenças, apesar da diversidade. Em uma orquestra, nenhum músico é igual ao outro. Em um corpo, nenhum membro é igual ao outro. Você pode olhar para o seu dedo indicador da mão direita, ele é diferente da mão esquerda. Nenhuma pedra num edifício é igual a outra. Vamos remeter nossa mente lá para o passado, que a gente constrói tudo com tijolo, né? E os tijolos são iguaizinhos. Mas no passado era feito com pedra. Se você procurar na praia uma pedra igual a outra, te dou R$1 milhão se você achar uma igualzinha a outra. Não vai achar. As pedras não são iguais, são diferentes. E numa videira, os ramos não são iguais uns aos outros. Mas todos fazem parte de uma única estrutura. Os músicos que são diferentes fazem parte de uma mesma orquestra. Os membros que são diferentes fazem parte de um mesmo corpo. As pedras que são diferentes constituem um único edifício. Os ramos que são distintos entre si estão firmados numa mesma videira. E Paulo ensina para a gente, vamos ler o versículo 5, parte A, o seguinte: todos nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Amém? Todos nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Podemos ser membros diferentes, mas pertencer ao mesmo corpo somente por causa de Cristo Jesus. Ele é o autor da sinfonia. Ele é o cabeça do corpo. Ele é a pedra angular que ajusta todas as pedras vivas. Ele é a videira verdadeira em que todos os ramos estão fincados. É só por causa de Cristo Jesus que podemos, apesar da diversidade, nos chamarmos de um. Isso é importante porque às vezes nós paramos para pensar e ficarmos meditando no nosso coração: poxa, queria tanto ser igual fulano. Olha como é que fulano é. O fulano sim cicrano sim é alguém que precisa ser copiado e tal. Jesus Cristo chamou cada um na sua particularidade. A palavra nos garante isso. Cada um com as suas particularidades, com a sua personalidade, com seus dons, com seus talentos, com as suas qualidades, foram chamados por Cristo para comporem um único corpo. Então precisamos de você do jeito que você é, meu irmão. Porque não podem ter dois Israéis na igreja. Imagina se a igreja fosse composta só por Israel. Meu Deus do céu, que destruição. Só minha mãe ia gostar, eu acho. Meu pai também ia gostar. Imagina se a igreja é composta só por João Pernas. Misericórdia. O culto não ia acabar nunca. O corpo precisa da diversidade dos membros para ser chamado de corpo. Então nós precisamos do João, da Yolanda, precisamos do João Pernas, do Israel, do Ari, da Tereza, de todos, nas suas particularidades, de acordo com as suas qualidades, com seus dons, com as suas loucuras, com seus defeitos. Precisamos de todos para constituir um corpo. E por causa de Cristo, e somente por causa dele, viver a unidade
na diversidade é verdadeiramente possível. Amém? Então, quando cantamos que Cristo é o centro de tudo que há, é porque realmente Ele é o centro de tudo que há. Tudo se baseia em Jesus Cristo. Também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, meu irmão? E diante dessa perspectiva, de que nem todos os membros têm a mesma função, porque como lemos aqui, Deus distribuiu diferentes dons para os membros, Paulo já nos alerta nos primeiros versículos sobre uma importante necessidade. Ele diz o seguinte, vamos ler os versículos 3 e 4. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Só o versículo 3. Então, sabendo que há diversidade de dons entre os membros, Paulo dá um alerta. Não pense de si mesmo além do que convém. Fica ligado. Não é porque você faz A e o irmão faz B que você é melhor do que o irmão. Não é porque você faz C e o irmão faz D, que quem faz D é melhor do que quem faz C, que é pior do que quem faz A, e por aí vamos ao alfabeto todo. E eu peguei um exemplo aqui, não sei se vai dar certo, como o papai falou, né? Mas acredito que vá, porque eu não vou fazer nenhuma mágica, não. Ó, eu vou beber uma água, né? Então, aqui. Eu tenho 2 membros nesse corpo, vamos pegar esses 2 membros, a boca e a mão. Para eu beber essa água, o meu cérebro, a cabeça, precisou mandar um comando para a mão. Mão, fecha. E precisou falar para a boca. Boca, abre. Certo? Para beber a água. Bebi. Se a boca olhar para a mão e falar, a mão fechou, a mão está maluca, cara. Como é que ela fecha? O cabeça mandou abrir a boca. Não, como assim? A mão vai olhar, não, boca, você que está louca. O cabeça mandou fechar, não mandou abrir. Como é que fica isso? Não, você não entendeu o cabeça direito, não, irmão. Era para abrir, não era para fechar, não. E aí vão ficar discutindo ali entre eles eternamente. Eles têm funções diferentes. São membros diferentes de um mesmo corpo. E juntos, na sua diversidade, cooperaram para que o corpo pudesse se suprir da necessidade de beber água. Então, a mão não é mais importante porque ela fechou. A boca não é menos importante porque ela abriu. Todos são importantes. Então, mão, não pense de si mesmo além do que convém. Pense conforme, diz aqui, segundo a medida da fé que Deus repartiu a você. Se você é para abrir no momento que é para beber água, fechar, perdão, feche. Boca, não pense além do que convém sobre você. Se o cabeça mandou você abrir para beber água, abre. E faça isso, e nós vamos ver mais para frente, para cooperar com a estrutura do corpo. Então, ponto 1, não pensemos além do que convém no nosso corpo, na nossa igreja. Nem além, nem a quem. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12, versículo 14. E ver o que diz. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo de 14 a 25. É o mesmo Paulo, dizendo o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha.
para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, a diversidade dos membros não é para saber quem é mais importante ou quem é menos importante. A diversidade entre a mão e a boca não é para ser uma disputa entre quem é mais importante, quem é menos importante. Quem ouve melhor a voz e a ordem da cabeça ou quem ouve pior. Todos juntos, todos os membros juntos, cooperam para o efetivo do corpo. Não para divisão, mas para cooperação. Todos são igualmente necessários e igualmente importantes. Todos cooperam em favor um dos outros. E nisso está a beleza do corpo. Nessa cooperação da diversidade dos dons, em um único corpo, está a beleza da igreja. Vamos ver lá em João 17, o que o próprio Jesus Cristo diz na sua oração sacerdotal. Versículos 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido, Jesus orando, a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Portanto, Jesus nessa oração está dizendo que a unidade, que o se fazer um, é a oportunidade, é a forma que temos de participarmos da glória de Deus e de refletirmos Cristo para o mundo. Olha que importância tem a unidade do corpo. Não tem que haver divisão, não tem que haver contenda porque somos diferentes. Porque a nossa unidade na diversidade mostra ao mundo a beleza de Cristo. E nos permite participar da mesma glória que o Filho dividiu com o Pai. Então a nossa unidade é importante, apesar da diversidade. Eu repito, por causa de Cristo e somente por causa dele, viver a unidade na diversidade é verdadeiramente possível. E Paulo continua discorrendo nesses versículos, apresentando a partir do versículo 6, uma lista desses dons. E não é somente nesse bloco de versículos que nós temos lista, tem, se eu não me engano, mais 3 listas na Bíblia que fala sobre os dons. O próprio 1 Coríntios 12 que nós lemos, na sequência do versículo que nós acabamos, tem uma lista também de dons. Outros capítulos e outros livros da Bíblia trazem uma lista de dons. Se eu não me engano, são no total 4. Mas mesmo assim, isso não limita a quantidade de dons que existem. Nós não podemos ler aqui os versículos de 6 a 8 e falar, cara, não me enquadro em nenhum desse daqui não. Então, meu dom é não ter dom. Não, espera aí. Nós cremos num Deus que é infinitamente criativo, infinitamente poderoso. Então, a sua criatividade, por ele ser infinitamente criativo, é infinita. E é ele quem distribui os dons. Então, existe dom para todo mundo. E uma diversidade mesmo. Não ache que você não tem dom. Nós vamos ver lá no finalzinho, na conclusão, todo mundo que se converte, nasce de novo, recebe um dom do Espírito Santo para atuar na cooperação do corpo. Então, essa história de que eu não tenho dom, não sei qual é o meu dom, beleza, pode até ser. Mas que não tenho dom e não tenho o que fazer na igreja, é mentira de Satanás para a sua vida. É mentira do seu coração na sua vida. E isso está te impedindo de cooperar com o corpo, está impedindo talvez o corpo de apresentar Cristo para o mundo e de experimentar a glória de Deus na comunidade. Todos têm uma função. Paulo, ele fala sobre o dom de profecia. E é engraçado porque a gente, quando fala de profeta, o pessoal já se esconde já, né? E vai falar alguma coisa que está escondida aqui de mim. O pessoal, opa, profeta não quero saber de profeta não. Mas não vamos entender como profeta um adivinhador, alguém que, né, fecha o olho, lê mão, faz alguma coisa nesse sentido. Mas sim, alguém que tem uma palavra da parte de Deus para o povo, para a igreja. E Paulo fala, olha, se o seu dom for de profecia, de trazer uma palavra de Deus para alguém que está necessitado dessa palavra, para a igreja, seja segundo a proporção da sua fé. Paulo fala sobre o dom, no versículo 7, do ministério. E estudando um pouquinho, essa palavra ministério, no seu original, ela é a mesma palavra que nós usamos para diácono, diaconia.
Então, que ele está falando sobre o ministério do serviço à igreja. Ele fala, se você, então, entende que o seu dom é um ministério, faça com dedicação. Essas cadeiras que ficam aqui todo domingo arrumadinhas, alinhadinhas, tem alguém que arruma essas cadeiras todos os domingos, meus irmãos. As luzes acesas, o som afinado, o lanchinho da parte da manhã, né, o cafezinho sempre quentinho ali. Tem alguém que faz isso. Você pode não saber quem é, mas sozinho não está sendo feito. É alguém com esse dom do ministério, o dom de servir. E tem feito isso com dedicação, graças a Deus. Ele continua falando sobre o dom do ensino. Eu estou passando por esses dons, ainda que eles não sejam todos os dons que existem, mas talvez nessa lista você, não sabia que esse dom existia, não. Esse dom aí é meu. Vou começar a caminhar nesse dom. Ele fala sobre o dom do ensino. Aquela pessoa que tem o prazer de estudar, de preparar uma aula, tem facilidade para passar o conhecimento, tem amor em ensinar. Então, quem tem o dom do ensino, faça com esmero, Paulo fala. Quem tem o dom da exortação, não é para brigar ou acusar algum irmão por conta de alguma coisa, mas sim aquele que tem prazer em encorajar, em consolar e caminhar junto com alguém no caminho correto. Então, você que tem o dom da exortação, faça com dedicação. Precisa de dedicação para isso. O dom de contribuir. Nós vimos aqui, temos 6 telhas, glória a Deus. Faltam 10. Eu não estou dizendo que você só vai contribuir se você tiver o dom. Isso daí a Bíblia manda dar com alegria. Aquele que quer ofertar, faça com alegria. Mas existem aquelas pessoas que têm o dom da contribuição, que sabem a hora certa, o momento certo, a quantia e a pessoa certa para dar. E dá com liberalidade, dá com sabedoria. Se esse for o seu dom, estamos precisando de mais 10 telhas. Agarra aí essa palavra, agarra esse dom e comece a exercer esse dom na igreja. Se for o dom de contribuir, faça com liberalidade. Outros podem ter dom de presidência. O dom de presidência, nós precisamos de um líder motivador, alguém que sabe conduzir, tem prazer em conhecer e estar perto das pessoas, além de uma habilidade para administrar os recursos. Se o seu dom é de presidência, faça com diligência, faça com responsabilidade. Ou então, ele termina falando sobre o dom de misericórdia. Você que está disposto a cuidar daquela pessoa que ninguém mais quer olhar, que ninguém mais quer cuidar, nem ela mesma acredita nela. Se você tem esse dom de olhar para essa pessoa, olhar com carinho, com misericórdia, faça com alegria. Não com peso, mas com alegria. Então, Paulo, ele traz esses, se eu não me engano, 7 dons, apresentando para a gente, olha só a diversidade que tem. Nessa pequena lista que eu falei, nessa pequena lista que eu escrevi, os membros precisam encontrar os dons. Ele fala lá em 2 Coríntios, busque o melhor dom, de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que Deus repartiu para cada um, e trabalhe na igreja para que o corpo receba e para que o corpo tenha a contribuição de todos, para que possa funcionar perfeitamente. Nós lemos já em 1 Coríntios, o corpo é feito de muitos membros, então nós precisamos de muitas pessoas, cada um com o seu dom específico. Nós nunca vamos encontrar em uma pessoa só todos os dons necessários para que a igreja possa continuar. E quando não tem esses dons distribuídos, os dons estão distribuídos, mas quando os membros não tomam posse desse dom e a responsabilidade de contribuir com a igreja, e fica sobre a responsabilidade do líder o exercício desses dons, nós vamos ver lá a síndrome de burnout. O cara que fica esgotado, porque o irmão que devia estar contribuindo, porque ele tem o dom para isso e está segurando o seu dom, o líder, cara, não posso deixar a peteca cair. Está precisando de 10 telhas? Então, vai lá. Pá. Ou então, o cara que tem um dom de misericórdia, tem aquele irmão que está caído, nem mais ele acredita nele mesmo. O cara que tem um dom de misericórdia está sentado no banco, preocupado com a própria vida. Aí vai lá o líder, o pastor, tem que olhar para aquele irmão, cuidar daquele irmão, mais um e tal. E isso vai trazendo um esgotamento para o líder. Não pode ser assim. Nós jamais encontraremos em uma única pessoa todos os dons expressos. Jamais. A igreja precisa dos seus muitos membros para que todos cooperem para o melhor exercício da igreja. Seria muito bom ter um pastor com todos esses dons, mas é impossível. Paulo, no versículo 4, não diz, mas nem todos os membros têm função. Ele diz o seguinte,
mas nem todos os membros têm a mesma função. Certo? É diferente. Não é nem todos os membros têm função, não. Todos têm função, mas nem todos têm a mesma função. Isso ele está falando da diversidade. Por que eu estou falando disso tudo? Minha palavra é breve hoje. Pode ser que hoje você não esteja exercendo o seu dom. Pode ser que hoje você esteja sentado há tanto tempo na igreja. Talvez ou porque não conhecia, não sabia da necessidade que o seu dom tem para contribuir por corpo. Mas, biblicamente, meu irmão, você tem o dom e precisa exercê-lo para a saúde da igreja, para a saúde da liderança, para a saúde dos seus irmãos. Não vivemos dentro de um ônibus, mas compomos todos uma grande orquestra sinfônica. Vamos lembrar lá da figura que a gente falou no primeiro. Você não vive na igreja para você mesmo, você vive para o próximo. Não é isso? Os 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você vive para o próximo, não para você mesmo. Então não venha para cá e fique satisfeito em acumular coisas para si. Como o João tem falado nas suas pregações, e recarregar as suas energias para viver mais uma semana. Venha para cá disposto a entender a necessidade do próximo. E sabendo qual o seu dom, atender o próximo nas suas necessidades. Porque se toda a igreja trabalhasse assim, ninguém teria falta de nada. Porque naquilo que você tem falta, o outro membro tem um dom que vai suprir a sua necessidade. E aquele que supriu a sua, tem um terceiro que supra do segundo, o quarto do terceiro, o quinto do quarto, etc. E todos vão ser supridos. Porque o corpo, ele vai continuar caminhando. Ele vai continuar caminhando. Precisa continuar caminhando. Somos todos membros de um só corpo e precisamos cuidar um dos outros. Todos que nasceram de novo em Cristo são equipados com algum dom de Deus para contribuir e servir ao próximo. Portanto, se coloque à disposição, meu irmão. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Se coloque à disposição. A igreja precisa de você. A igreja precisa do seu dom. Nós precisamos de você. Porque se ficar a cargo de 1, 2, 5, somente 10, vai ficar pesado. E a gente vai precisar encher o Vale das Águas lá para ouvir a palestra do Cuidando dos Cuidadores. Não precisa ser assim. Não é para ser assim. Precisamos ser amigos, amar uns aos outros e distribuir os nossos dons dentro da igreja. Para que o mundo olhe para dentro e fale, cara, tem alguma coisa de diferente ali. Tem alguma coisa de diferente ali. E a gente vem, ó, pá, manda Jesus Cristo neles. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, busque em Deus essa resposta. Só não fica parado. Só não fica sentado esperando uma voz do céu descer e falar, meu filho. Miguel não botou efeito. Meu filho, o seu dom é... tan, tan, tan. Não fica esperando isso. Porque provavelmente não vai acontecer. Busca em Deus qual é o dom que Ele tem separado para a sua vida. Ore, ajoelhe no seu quarto. Deus, qual é o meu dom? Eu quero trabalhar na igreja. Eu quero sustentar o meu pastor. Eu quero sustentar o meu líder. Eu quero sustentar o meu irmão. Fala para mim, Senhor. Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que vai explodir no seu coração aquilo que você tem que fazer. E se você já sabe onde pode ser útil e servir a Deus, faça. Precisamos de você, como eu já falei, a igreja precisa de você. Então, se você já sabe, pô, Israel, não está dentro desses 7 que você falou, não. Mas eu sei qual é o meu dom. De repente, o seu dom, nós não temos falado aqui. É cuidar das crianças. E cuidado também, porque nós resumimos os dons na igreja a ensinar, pregar, louvor, departamento infantil e missões. Misericórdia, se uma igreja viver só disso, está lascada. Não é só isso. Não é só isso. Foi muito bom nós termos visto aqui o projeto de base dos jovens que aconteceu no sábado. Cara, como eu fiquei feliz em ver todo mundo trabalhando. Assim, cada um naquilo que se sentia vocacionado a fazer. Cara, eu gosto de fazer isso, a parte da decoração. Então, subiu uma galerinha ali para cima, começou a pintar umas coisinhas, uns quadros. Pô, eu gosto da parte da organização. Então, foi, ó, bota isso daqui aqui, bota isso aqui lá. O pessoal do louvor, ó, gosto da parte do louvor, meu dom é o louvor. Então, ficou ensaiando ali durante 2 semanas e tal. O pessoal que trouxe a palavra, então tem o dom da palavra.
Quem ficou na porta recepcionando tem o dom da recepção. Quem cozinhou o lanche que comemos aqui, quase 40 pessoas que deu, foi um lanche para 40 pessoas. Maluco que fez, né? Glória a Deus por isso, né? Amém. Tem que levar mais 39 lá para casa para ela fazer alguma coisa. Misericórdia, ainda bem que ela não está ouvindo. Mas então cada um foi trabalhando na medida do seu dom, e foi muito bonito ver isso. Acabou, eu olhei para a igreja assim, vocês não têm ideia de como estava a igreja, o púlpito ficou nessa parede aqui. Então a gente virou todas as cadeiras, tiramos os bancos lá de fora, colocamos aqui dentro, desmontamos toda a biblioteca, colocamos aqui. Eu falei, misericórdia, tem culto amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Cara, eu pisquei, a Alan já estava com a vassoura na mão ali atrás, ninguém acreditou. Cadê a Alan? A Alan está ali, aleluia, glória a Deus. Cara, o pessoal já estava levantando já a cadeira, botando lá fora, vamos arrumar, galera e tal. Todo mundo trabalhou, não foi pesado para ninguém, e todo mundo pôde desfrutar daquilo que cada um tinha para dar. Nós cultuamos a Deus no exercício dos nossos dons, e foi muito gostoso, muito prazeroso estar junto com os jovens aqui, nessa noite de sábado, fazendo isso. Precisamos de cada um dos irmãos, meus irmãos. Busquem em Deus os seus dons, em nome de Jesus. Se você já sabe qual é, exerça o seu dom em nome de Jesus. Não esconda isso, porque a igreja precisa disso, o mundo precisa disso. Vem em nós uma unidade em Cristo Jesus, apesar da diversidade. Amém? Amém? Vamos orar então. Feche os seus olhos e coloca a sua vida diante de Deus. Já faça agora essa oração. Começando hoje. Deus, ilumina a minha mente, o meu coração, e mostra para mim como eu posso ser útil. Não importa a idade, meu irmão. Não importa qual é a sua formação. Deus chamou cada um dos membros para comporem um só corpo. E em Cristo isso é possível. A igreja precisa de você. Deus, obrigado pela Tua palavra que nos motiva, Deus, a sermos um. Que nos mostra, Deus, que é possível sim sermos um. E isso por causa do Teu Filho amado, Deus, que morreu naquela cruz e ressuscitou, reconciliou em si todas as coisas. Nós Te louvamos, Deus, porque podemos olhar para o lado hoje à noite e ver um irmão, um amigo, que pode suprir as nossas necessidades, Senhor Deus. Podemos olhar para nós e ver em nós que podemos suprir a necessidade de quem está ao nosso lado. Obrigado, Deus, porque o Senhor constituiu num só corpo muitos membros e repartiu, Deus, conforme a Tua sabedoria, conforme a Tua infinita, Senhor Deus, criatividade, uma infinidade de dons para que não faltasse nada para a Sua igreja. Continua nos abençoando, ministrando os Seus dons na vida da Sua igreja, nos corações dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Para que possamos juntos, Senhor Deus, trabalhar. Para que possamos, Senhor Deus, não trazer divisão, mas cooperação, Senhor Deus, em nome de Jesus. Sabendo que o meu dom, Pai, supre a necessidade do próximo. O dom do próximo supre a necessidade do outro e assim por diante. Não estamos sozinhos, obrigado por isso, Deus. Obrigado porque a nossa caminhada ela não é sozinha. Porque temos amigos, temos irmãos para estarem ao nosso lado, fortalecendo os nossos pés, nos segurando pela mão, nos incentivando. Muito obrigado por aqueles, Senhor Deus, que tem o dom de incentivar, Pai. Que tem o dom de uma palavra, Senhor Deus, que vem do Senhor para as nossas vidas. Obrigado por aqueles, Senhor Deus, que exercem os seus dons quando toda a igreja não está olhando. Aqueles que chegam mais cedo, arrumam a igreja, preparam, Senhor Deus, cada detalhe para que possamos chegar aqui e cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por aqueles que exercem o seu dom
e exercem com sabedoria, com diligência, com empenho, com dedicação, com amor, Deus. Obrigado por cada irmão, Senhor Deus, aqui essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus. E isso tudo é possível por causa do Senhor, e nós bendizemos o Teu santo nome por causa disso, Deus. O Senhor reconciliou todas as coisas em si mesmo. Nós estávamos perdidos, Senhor Deus, totalmente corrompidos, Senhor Deus, e depravados. O relacionamento que nós tínhamos com nós mesmos e com o nosso próximo estava corrompido e rompido. E não teríamos nunca a capacidade de suprirmos uns aos outros em amor. Mas no Senhor, Deus, viver a unidade, apesar da diversidade, é verdadeiramente possível, e nós louvamos o Teu nome por isso essa noite. Obrigado porque podemos ser um só no Senhor. Desperta no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, os dons que o Senhor tem para a sua igreja. Nós não queremos, Senhor Deus, ficar mais parados. Nós não queremos, Senhor Deus, como os jovens têm falado, ficarmos mais como espectadores e vendo, Senhor Deus, o tempo passar. Nós queremos ser trabalhadores ativos na Tua obra, cooperando uns com os outros, Senhor Deus, para que o mundo olhe para nós e veja que Jesus Cristo é o Senhor, que há algo de diferente entre nós, e esse algo de diferente é uma pessoa, é Jesus Cristo no nosso meio, que junta todas as coisas, que aglomera todas as coisas, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor está entre nós, porque o Teu Espírito Santo congrega em cada um de nós. Desperta aqueles que já entenderam qual é o dom que o Senhor tem, Senhor Deus, para as suas vidas, para que possam trabalhar com cada vez, Senhor Deus, mais fé, trabalhar, Senhor Deus, com cada vez mais ânimo, com cada vez mais alegria, porque o fardo pesado o Senhor já levou, Deus, e nos convida a carregar o fardo que é leve. Não há peso, Senhor Deus, em servirmos uns aos outros. Ministra, Senhor Deus, essa alegria. Ministra essa paz de servirmos uns aos outros nos nossos corações. Renova o amor, Deus, que é o principal nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Porque somente por causa do amor, e o Senhor é o amor, somente por causa do Senhor podemos fazer isso. Ensina a sua igreja a caminhar, Deus, nessa perspectiva, para que não tenhamos mais falta de nada, para que os nossos líderes não estejam mais sobrecarregados, para que cada um, Senhor Deus, entenda como se encaixa no corpo, e não pense menos de si, ou também não pense mais de si, mas pense conforme a proporção da fé que o Senhor distribuiu. E juntos, Senhor Deus, caminharemos, juntos, Senhor Deus, permaneceremos no Senhor, unidos, como uma só igreja, como um só corpo, servindo ao Senhor com alegria. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu incentivo, Senhor Deus, obrigado pela lembrança que o Senhor traz mais uma vez aos nossos corações, e que hoje seja realmente um marco em nossas vidas, que a partir de hoje nos coloquemos sim à disposição, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Meus irmãos, vamos colocar de pé, vou orar aqui nesse momento, depois dar a bênção apostólica, encerrando o nosso culto. Mas lembrando só estava pensando ali, que ser membro do corpo de Cristo, antes de tudo, é obedecer a palavra de Deus, a palavra que vem até nós, essa palavra que o Senhor traz para que nós tenhamos conhecimento. Então, ser membro, antes de tudo, é obedecer ao Senhor e andar conforme Ele tem nos colocado diante dEle, essa palavra maravilhosa que o Senhor tem colocado diante de nós. Vamos orar nesse momento, encerrando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado e o que tem feito em nossas vidas. Ó Deus bendito, te damos graça, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor. Palavra, ó Deus bendito, que vem nos mostrar, Senhor, que Tu, ó Pai, é um com Teu Filho Jesus Cristo, e que a unidade que existe na Tua pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, é o grande modelo que rege todo o resto da criação.
tudo que pode, ó Deus bendito, ser criado ou foi criado por Ti, Senhor. Revela, ó Deus bendito, essa unidade que existe em Ti. E a igreja, Senhor, é chamada para demonstrar essa unidade, Senhor. Assim como Tu e Jesus são um, nós, igreja, sejamos um com Teu Filho Jesus Cristo. E a unidade de sermos um em Jesus exige que nós também sejamos um junto com cada um dos nossos irmãos. Ó Deus bendito, que essa graça, essa revelação maravilhosa que Tu nos dá, Senhor, possa ser real e verdadeira nas nossas vidas. Ó Deus bendito, te peço por cada um aqui, Senhor, cada membro do Teu corpo que está aqui presente, Senhor, que a Tua graça e o Teu amor estejam sobre cada um. Ó Deus bendito, pois é no nome de Teu Filho Jesus Cristo que nós te oramos. Agora que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui no Projeto Água da Vida, em Niterói, Rio de Janeiro e em todo o mundo. Que o povo de Deus diga amém.